Vamos ver aqui as 10 grandes ideias do livro Homo Deus, uma breve história do amanhã, do Yuval Noah Harari. Neste livro nós vamos falar sobre o futuro da humanidade, sobre a nova agenda humana, sobre algoritmos, a nova religião que seria o dataísmo. Falaremos sobre o futuro do emprego, o que você poderia pensar, talvez, em desenvolver novas habilidades, talvez você enxergar o mundo sob uma nova perspectiva. Tudo isso nesta resenha que eu espero que te ajude bastante a abrir a sua mente. Meu nome é Alena Oliveira, eu gostaria que você se tornasse um autodidata, lesse livros de forma inteligente e que você lesse o Homo Deus, ou quem sabe o Sapiens, ou quem sabe o outro livro do Yuval Harari, que é o 21 lições para o século XXI. São livros sensacionais, livros incríveis. A primeira grande ideia aqui do Yuval Harari é discutir um pouco qual é a agenda da humanidade. O que nós estamos buscando, segundo aqui o Yuval Harari. E aqui eu já faço a premissa que esse aqui é um livro, digamos, de projeções. Não é um livro de profecias. Ele até coloca lá no final dele esse adendo, digamos assim, que aqui ele está discutindo possibilidades. Por que é interessante nós conhecermos a velha história humana, a velha agenda humana, para saber qual o futuro? Para ele dar uma perspectiva histórica. E nós, a partir do momento histórico do passado, a gente projetar um pouco o futuro. E aqui ele vai colocar o seguinte: qual era a velha agenda humana? O que era tão importante para a humanidade até o século XX? Que você pode discordar um pouco, eu também discordo, de certa forma, porque aqui ele está analisando, você vai pensar nos dados nacionais, mas eu gostaria de fazer essa ressalva que ele está analisando a humanidade em termos de humanidade, de mundo. Então, por exemplo, ele vai falar aqui que a velha agenda humana era a fome, as pestes e a guerra. Hoje, a fome é um problema político. Se nós formos analisar os dados, 3 milhões de pessoas morrem por obesidade e 1 milhão morrem por inanição. De longe aqui eu quero fazer qualquer apelo contra isso. Lógico que a fome é um problema, a miséria é um problema. Nós vivemos em um país de dezenas de milhões de pessoas, infelizmente, vivem com menos de R$ 125 por mês. Outras dezenas de milhões vivem com 400 e poucos reais por mês, ou seja, em condição de miséria. Nós temos 100 milhões de pessoas que não têm saneamento básico. Mas em termos globais, analisando a história da humanidade, a fome se tornou um problema político. No sentido de que, por exemplo, na Síria, no Sudão e na Somália, as pessoas morrem de fome não porque não existam alimentos, mas porque alguns políticos querem. E o que nós temos, na verdade, aqui é o hábito de comer demais. Para você ter uma ideia, em 2014, um terço do mundo, 2,1 bilhões de pessoas apresentavam excesso de peso em comparação aos 850 milhões que sofriam de subnutrição. Ou seja, a obesidade é um problema maior do que a fome em termos numéricos. E aí ele passa para a segunda análise da peste, das doenças infecciosas. Hoje nós somos munidos de vacinas, de saneamento básico, não todo mundo, mas uma parcela considerável da população, e várias doenças foram simplesmente extirpadas ou têm tratamento e tal. E para você ter uma ideia do que eram as doenças no passado, ele coloca aqui que a peste negra, por exemplo, no século XIV, matou entre 75 e 200 milhões de pessoas, ou seja, um quarto da população da Eurásia. Em algumas cidades da Europa, a peste negra ela dizimou mais de um terço da população. Imagina a sua cidade aí que metade, quer dizer, um terço da cidade simplesmente morresse. Todo mundo conhecia alguém que havia falecido, estava sofrendo com a peste bubônica. E o outro exemplo que ele dá é a questão dos índios. Quando os espanhóis chegaram nas Américas, uma coisa que nós pensamos é que os índios morreram pelas guerras, mas na verdade foram as doenças que dizimaram de fato as populações indígenas. Ele dá o exemplo aqui que numa ilha de Cuba, a caminho do México, 90% da população dessa ilha morreu porque um marinheiro, até ele falou, Francisco de Eguia,
transportava uma carga muito mais letal, que era o vírus da varíola. E ele traz mais alguns outros dados de doenças para provar que, na verdade, hoje o problema das doenças é bem menor do que era antes. Dá o exemplo também da gripe espanhola, que no início do século XX, ela foi responsável por mais ou menos 100 milhões de mortos, ou seja, como se metade do Brasil, da população brasileira, tivesse morrido no mundo todo. Na Índia dizimou 5% da população. E hoje nós temos vacinas. Por exemplo, nós tivemos tivemos a gripe aviária, nós tivemos a gripe suína em 2010 e morreram pouquíssimas pessoas, em torno de menos de 1.000 pessoas no mundo inteiro, falando aqui da SARS, o que é um número extremamente baixo. Lógico que quando a gente fala em números, a gente perde um pouco da sensibilidade do que é perder uma vida. E eu gosto de fazer esse adendo porque quem sofre com doenças não quer saber de números. Mais à frente, ele vai falar também das guerras. E a guerra, ele faz aqui uma comparação, e o Yuval Harari tem essa capacidade de fazer analogias e comparações que deixam você assim meio que boquiaberto. E ele compara alguns dados. Por exemplo, o que é mais perigoso? O açúcar ou a pólvora? Lógico que a pólvora, uma arma de fogo. Bem, em 2012, 620 mil pessoas morreram em razão da violência humana. Guerras mataram 120 mil e o crime matou outras 500 mil. E em contrapartida, 800 mil pessoas cometeram suicídio e 1,5 milhão morreram de diabetes. A conclusão que ele chega é justamente que o açúcar é mais perigoso do que a pólvora. E aqui, mais uma vez, eu faço o adendo. O mundo está menos violento. Mas aqui no Brasil nós sofremos demais com a violência urbana. E eu sinto muito caso você conheça alguém que tenha sofrido. Eu conheço algumas pessoas que sofreram com a violência urbana. E o que é que ele quer dizer com isso? Mais uma vez, estamos analisando aqui em termos globais. O mundo nunca esteve tão pacífico. Nós nunca tivemos tão poucas guerras quanto antes. Ele coloca que, na verdade, os ataques terroristas, por exemplo, são um grande show da mídia. Morrem pouquíssimas pessoas anualmente por conta dos ataques terroristas. E, na verdade, ele coloca assim, então, no passado, nós estávamos buscando aqui resolver a fome, as doenças e as guerras. Hoje nós estamos com esses problemas, entre aspas, resolvidos. São mais problemas políticos e tal. Nós estamos encontrando as curas de várias doenças, mortalidade infantil é muito baixa, a taxa de mortalidade por várias doenças é muito baixa, não existem mais tantas guerras, porque uma guerra virou algo extremamente, digamos que caro. Ele vai abordar isso mais na frente. Então, qual é a nova agenda humana? A nova agenda humana são 3. E aqui eu vou explicar um pouco porque o nome do livro é Homo Deus. É a felicidade, a divindade e a amortalidade. Eu vou começar com a amortalidade. E para explicar a amortalidade, vamos fazer aqui um exercício bem legal, para que você possa, digamos que, aceitar um pouco melhor a ideia, fazer um exercício mental. Voltemos aqui, eu e você, nós estamos em 1915, certo? Estourou a Primeira Guerra Mundial, nós estamos aqui andando numa praça na sua cidade, eu falo com você, eu vou dar uma palestra e eu falo, daqui a 100 anos, em 2015, nós voaremos por todo o planeta com aviões, com máquinas que voam, nós falaremos com as outras pessoas através de aparelhos pequenininhos, do tamanho da palma da mão, em tempo real, com alguma pessoa em qualquer lugar do mundo. Nós não teremos mais problemas com muitas doenças, existirão as vacinas, estarão bem mais avançadas, muitos tratamentos estarão avançados, teremos a cura de muitos cânceres. Nós teremos tecnologias inimagináveis e você vai olhar para mim e falar, você está louco, você está delirando. E aí, se de repente eu te falasse hoje, em 2019, que daqui a 50 anos, 100 anos, as pessoas não morreriam mais por causas naturais ou elas viveriam 400, 500 anos. Aí você, não, isso é um absurdo. Mas será mesmo? Morrer é uma falha técnica que o Yuval Harari coloca aqui.
Ele coloca que, na verdade, é um problema dos nossos telômeros, que são partes das nossas células que param de se dividir corretamente quando chega a velhice. E se a gente resolvesse esse problema técnico? E se já existissem hoje fundos de investimentos bilionários buscando a solução desse problema técnico? Por exemplo, a Google Ventures, que é um fundo de investimento da Google, eles têm nada mais, nada menos que 2 bilhões de dólares em sua carteira para investir em startups de biociência. O Peter Thiel, cofundador do PayPal, ele falou o seguinte: você pode aceitar a morte, negá-la ou combatê-la. E no caso, ele está atrás de resolvê-la. Tem inclusive algumas outras, um fundo também, salvo engano, de um russo. Pois bem, e se você vivesse de repente para sempre? Você só morresse por conta de causas violentas, digamos assim, você caísse de um prédio, né? Aí você morreria. Mas não por causas naturais. Isso estou falando num cenário futuro de não sei quantos anos. E aí vem a questão do direito à felicidade. Se você tiver algum comentário, você vai deixar aí embaixo na descrição para a gente conversar também. E a questão do direito à felicidade, que hoje muitas vezes o que é que o ser humano quer, né? Qual o sentido da vida? Muita gente vai falar, não, quero ser feliz. E o que é ser feliz? Você acha que nós somos mais felizes do que os povos antigos? Não, são basicamente o mesmo tanto de felicidade. Então, são bem parecidas, digamos assim. Tem inclusive um país no interior da Ásia, que tem até um documentário na Netflix que fala sobre justamente a questão dos produtos da felicidade interna bruta, que vai medir justamente a felicidade os índices de desenvolvimento do país com base na felicidade da população. E talvez isso não seja um fim a ser perseguido, considerando que talvez fosse melhor que a população seja feliz do que uma população extremamente preocupada em crescimento econômico, todo mundo consumindo e tal, e todo mundo louco e vivendo vidas muitas vezes, digamos que a desejar por conta de uma dependência econômica. Então, esse é um dos princípios do livro. E ele fala que a questão da felicidade é uma questão hormonal. Nós, muitas vezes, estamos, digamos que perdidos ou nos sentindo estressados por conta de uma falha na evolução. O ser humano, como diria Freud, nosso aparelho psíquico, ele não evoluiu para a felicidade, mas sim para a sobrevivência e reprodução. Daí, como é que ele vai elevar os níveis globais da população mundial de termos satisfatórios? Nós estamos buscando a felicidade. Vai falar da bioquímica humana. Por exemplo, o número crescente de crianças em idade escolar toma estimulantes como a Ritalina. Em 2011, 3,5 milhões de crianças americanas tomaram medicamento para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas será mesmo que toda essa criançada aí precisa desse medicamento? E pela primeira vez na história, algumas pessoas pensam que seria mais eficaz mudar a bioquímica dos alunos. Ou seja, drogas estão sendo utilizadas cada vez mais para suprir digamos que essa necessidade de se sentir feliz e, não sei, caso a caso, não estou aqui generalizando, de dados gerais. O que ele caracteriza isso, ele chama de crime bioquímico, que no caso estaria sendo feito com as crianças. Daí, ele vai falar também finalmente da última, que aí dá razão ao Homo Deus, que é a divindade. Com a engenharia genética, com a manipulação de genes, qual espécie seria a próxima? Por que então sugerir o Homo Deus? Nós já temos aí super plantas, super animais, plantas que crescem, plantas que não têm sementes, plantas que vivem mais, animais também que são mais fortes. E por que não começar também a engenharia genética de humanos? Sem entrar aqui em questões, a questão ética. Você sabe que provavelmente isso já ocorreu e vai ocorrer no futuro próximo. E se você pudesse escolher como nasceria o seu filho? Não, eu quero que meu filho nasça
com tais características e você fazer uma manipulação genética de como o seu filho vai nascer. Não, quero que ele nasça mais inteligente, mais alto, mais saudável, mais criativo, tal, e você puder fazer isso. Parece uma cena, uma descrição de um filme de ficção científica ou até mesmo do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que ele fala sobre essa sociedade lá em 1936, que ele previu isso, né? Previu, que eu digo, é escrever essa ficção em que ele falou sobre o surgimento de uma sociedade humana controlada pelo Estado, em que nesse Estado existiriam as castas e espécies humanas diferentes, com diferentes habilidades. Depois eu vou resenhar o Admirável Mundo Novo do Huxley. Mas pare para pensar, olhe o que nós já estamos fazendo hoje. Hoje nós já estamos manipulando o nosso corpo de diversas formas. De repente você quer fazer uma mudança. Olha todos os casos aí de cirurgia plástica. Eu fiz a cirurgia dos olhos, eu achei um negócio fantástico você zerar o grau de uma pessoa. E o que vai surgir no mercado, digamos que biônico, nos próximos anos? Será que você vai conseguir injetar lentes nos seus olhos que vão fazer você enxergar muito melhor, ou talvez aparelhos auditivos, ou talvez mudar a composição genética do seu corpo para que você crie mais músculos? Isso aqui eu estou fazendo meras projeções que talvez possam ocorrer ou não. Ou, quem sabe, vai surgir de fato uma nova espécie. Uma espécie mais inteligente, mais criativa, sem tantas oscilações de emoção, oscilações de humor como nós temos. Uma espécie que seja menos suscetível à depressão, à ansiedade, que são as mazelas, digamos, que o ser humano. Até o Carl Sagan, que foi um astrônomo que já faleceu, inclusive, ele, no discurso dele, no Pale Blue Dot, o pálido ponto azul, ele fala que no futuro, quem sabe daqui a 200, 300 anos, quando nós estivermos fazendo viagens interestelares, ou interplanetárias, intergalácticas, eu acho que vai demorar muito tempo ainda. A espécie que vai fazer isso seja um pouco diferente de nós. Ela vai lembrar bastante o ser humano atual, o Homo sapiens, eu e você hoje, mas talvez um pouco mais evoluída, menos suscetível à doença, talvez mais forte, talvez mais inteligente, mais criativa e com menos, digamos que, problemas, entre aspas. Pois bem, e ele vai falar aqui de uma coisa impressionante, que agora nós fomos muitos séculos à frente, vamos voltar para agora para um futuro não tão distante, que seria aqui a quarta grande ideia, que eu acho que é uma das ideias mais impressionantes do livro, que eu achei sensacional, até marquei aqui, dobrei a página, que ele destaca que no século XXI poderíamos assistir à criação de uma maciça classe não trabalhadora, pessoas destituídas de qualquer valor econômico, político ou artístico, em que nada contribuem para a prosperidade, o poder e a glória da sociedade. Eles não estarão simplesmente desempregados, eles serão inempregáveis. Cara, que coisa incrível. E o que ele quer dizer com isso? Que com o surgimento aí da inteligência artificial, desses algoritmos avançadíssimos, dessas novas tecnologias, talvez nós cheguemos a um ponto de evolução, de produção, que nós não precisemos de 7 bilhões de pessoas. Ou quem sabe daqui a 20 anos nós teremos 10 bilhões. E o que essas pessoas vão fazer? E ele coloca aqui, não, talvez não haja nada que elas possam fazer, porque ele até coloca aqui no termo de evolução humana, e aqui também, mais uma vez, uma projeção. Na Revolução Industrial, a força humana, a força mecânica, boa parte dela foi substituída pelas máquinas. Então, nos últimos 300 anos, houve um intenso processo de industrialização e substituindo o trabalho manual pelo trabalho intelectual, digamos assim. Então, a classe de serviços ascendeu, surgiu uma nova camada social. Então, serviços ocupou muito espaço. Mas e agora que nós estamos substituindo a inteligência humana em alguns campos? O exemplo que ele dá aqui, imagine o seguinte: para que nós precisaremos de tantos médicos, um exemplo, se existirá muito, talvez daqui a pouco, um implante que vai poder resolver 90% dos problemas do corpo, através de um algoritmo aqui. Até coloca
numa palestra dele que ele falou, não, e se a gente gastasse 100 bilhões de dólares para criar o Watson, que seria um algoritmo extremamente inteligente para daqui a 30 anos, ele monitorar todo o seu corpo e qualquer vestígio de doença, com o seu mapeamento genético, monitoramento de todas as suas células, ele já desce, você está precisando fazer isso, você está precisando consumir mais isso. Pare de fazer isso, você pegou tal doença, você vai consumir tais remédios. Isso vai ser englobado para todos os campos. Nós já vemos aí uma possível substituição do telemarketing. O Google Assistente está com uma nova fase de teste, até um vídeo aqui no canal, que fala uma simulação do Google Assistente marcando uma hora no cabeleireiro para você. Então você fala assim, Google Assistente, liga para o salão e marca uma hora para mim segunda-feira. E o Google Assistente, inteligentemente, vai marcar com essa pessoa. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Você vê aí, talvez, quem sabe, motoristas de ônibus, ou motoristas de táxi e Uber, com agora os carros não movidos. Isso nunca vai ser em escala mundial. Por que não? Nós substituímos a carroça pelo carro no século XVIII, porque nós não podemos substituir os motoristas pelos carros não tripulados. Mas morreu uma pessoa. Não, mas daqui a 10, 15, 20 anos, o quão mais avançada essa tecnologia estará, considerando os números de acidentes de trânsito. O ser humano está sujeito a sono, a consumo de álcool, a irresponsabilidade. E se, numa escala global, considerando esses números, o trânsito mata muito, então é muito perigoso ainda. Uma inteligência artificial totalmente interconectada seria muito mais segura. E ele até coloca aqui também um estudo do futuro do emprego, que foi feito por 2 pesquisadores da Universidade de Oxford, que fala sobre várias e várias profissões que vão deixar de existir. Por exemplo, assistentes veterinários, seguranças, marinheiros, bartenders, assistentes jurídicos. Você vê várias startups já surgindo no campo da contabilidade, do direito, do âmbito jurídico. O que mais vai surgir? E o que ele coloca como importante para você? É você se preparar para o mundo futuro. Ele fala isso num outro livro, que é numa entrevista lá com o Tim Ferriss, no livro Tribo de Mentores. O mercado de trabalho no futuro vai precisar de 3 habilidades, que seria inteligência emocional, e você aprender a aprender, e resiliência. E por que ele quer dizer com isso? Que do nada, talvez daqui a pouco, você vai precisar se reinventar várias vezes durante a sua vida, porque sua profissão vai rapidamente ser ultrapassada, então você vai estar em constante evolução. Você vê que, e se de repente você não dispor dessas habilidades e tudo está resolvido, talvez não haja nada para nós fazermos. Aqui ele coloca... Aí você pensa, o que são essas dezenas de milhões de pessoas? Tem até a classe aqui no Brasil que se chama da desalentada, que deixou de procurar emprego. Depois você deixa de procurar emprego, você para de trabalhar. E depois você para de trabalhar, você para de praticar alguma habilidade. E com o tempo você atrofia. E com o surgimento dessas novas profissões agora altamente intelectuais, o que essas pessoas farão? E daqui a 20 anos, e daqui a 30 anos? É uma coisa que ele coloca aqui. Finalmente, a próxima dele coloca o fim do humanismo. O que é a cultura humanista, segundo Yuval Harari? Que, de repente, depois da Idade Média, o ser humano passou a ser o centro de atenção. Não era mais o que o Estado e a Igreja falavam, mas o que nós sentíamos. Então, o que era importante para nós era o que você está sentindo, quais são as suas experiências, o que você quer. Só que essa questão do humanismo está passando por uma nova metamorfose, digamos assim. O ser humano está perdendo o seu valor na sociedade. Vamos lá, não é um apocalipse, é uma projeção. O que ele quer dizer com isso? Nós estamos cedendo cada vez mais as nossas decisões para algoritmos. E aí vai surgir a nova religião, que é a religião do dataísmo. Para chegar no dataísmo, eu vou falar primeiramente do eu quantificado, que é uma ideia que ele coloca lá
no final do livro já, que eu achei também sensacional. Que ele fala assim, quanto da nossa vida nós já estamos cedendo para as máquinas? Nós já não vivemos mais sem nossos smartphones. Eles estão constantemente acoplados ao nosso corpo. Você não passa, talvez, mais de uma hora. Se você tiver com ele no seu bolso, você não vai passar mais de uma hora sem perceber, sem tocar que ele está lá. E agora com essas novas tecnologias? E agora com o Apple Watch, por exemplo? Que as pessoas... O Apple Watch, ele fala, inclusive, que para você se levantar, ele monitora seus batimentos cardíacos. E fala, levante, você está há muito tempo sentado, vá dar uma volta. E as pessoas que já implantam chips no seu corpo. Eu vi um cara um dia desse que implantou um chip que ele colocava os aparelhos da casa e ele abria a porta só aproximando a mão. O que vai surgir a partir disso? E o que é o eu quantificado? Nós damos muito da nossa vida para os algoritmos. O Facebook, o Google, ele nos conhece muito melhor do que nossos amigos e familiares. Isso foi inclusive provado no estudo. Como é que o Facebook e o Google sabem disso? Porque ele até coloca que na hora que você vai chegar numa decisão de talvez política ou num relacionamento, aí o Google e o Facebook, olha, eu já te acompanho há 10 anos, há 15 anos, eu sei o que você curte, eu sei tudo que você procura na internet, quais vídeos você assiste, eu sei qual tipo de pessoa você se relaciona, eu sei o que você consome, quais são seus hábitos físicos, eu sei por onde você anda no mapa, você está sendo monitorado, né, com o GPS, eu sei quem são seus amigos. E aí vem a questão de você deixar o algoritmo decidir por você. Você perguntar, e aí, Google, com quem eu devo me relacionar? E o Google fazer essa análise. Não, com base em todo o seu histórico, eu acho que a pessoa X é melhor para você. Ou a pessoa Y. Aí você para pensar, será que isso é possível? Será que você já não cede muito dos seus dados e das suas decisões para os algoritmos? E finalmente, ele também coloca aqui a questão da Angelina Jolie, a ex-esposa do Brad Pitt, Tomb Raider, que ela decidiu fazer tirar os seios porque ela tinha presente nos seus genes o câncer, a possibilidade de ter câncer. Tinha uma chance de 87%, salvo engano aqui que ele coloca. E ela, não, quero tirar. O algoritmo me disse, né, o estudo que foi feito me disse que eu posso ter câncer, então é melhor tirar logo. Então ela cedeu essa decisão. Ele também coloca uma startup aqui, a 23andMe, em que você pode fazer um estudo dos seus genes. Daqui a pouco, é um preço inclusive bem barato, acho que é menos de $100 para você ter esse estudo. E o que vai acontecer no futuro? Esse eu quantitativo. Quanto mais nós cederemos para as máquinas. Uma outra ideia que ele coloca aqui que eu achei sensacional também, que eu até destaquei essa aqui como um diamante do conhecimento, que eu gosto de dobrar as páginas aqui 2 vezes, é que ele fala uma coisa assim, no século XXI, e aqui falando já em termos de nação, saindo um pouco do indivíduo, daqui a pouco eu volto para o indivíduo, ele fala o seguinte, o trem do progresso está novamente saindo da estação e será provavelmente o último a deixar a estação, chamado Homo sapiens. Os que perderem esse trem jamais terão a segunda oportunidade. O que é o trem do progresso? É a biotecnologia e os algoritmos de informação. No próximo século, serão os corpos, os cérebros e mentes que vão construir esse abismo. Quem tiver essas tecnologias, quem tiver a par, na vanguarda, vai se distanciar do resto da população. As nações e grupos que tiverem esse controle dessas tecnologias, elas vão dominar todo mundo. Esse gap vai ser mais largo, digamos assim, que o Homo sapiens e o Neandertal. Imagine que você fosse disputar uma vaga de emprego com uma pessoa que tem um QI de 200, porque ela foi manipulada geneticamente. E mais, ele chega aqui, então, no grande desacoplamento, que já é uma conclusão do livro. Se você estiver gostando dessa resenha mais longa e mais, digamos que, profunda, você deixa um comentário aí abaixo também. Muito obrigado por estar assistindo até aqui. Inclusive, você também pode acompanhar agora os vídeos aqui do canal, no YouTube, no
Spotify, através do podcast Alena Oliveira, que eu estou colocando, por enquanto, os áudios aqui lá. Então, acessa lá, Alena Oliveira. O grande desacoplamento. Então, com a ascensão dos algoritmos e das máquinas e da inteligência artificial, ele chega aqui a algumas possíveis conclusões. Os seres humanos perderão sua utilidade econômica e militar, em decorrência do sistema econômico e político deixará de lhes atribuir muito valor. 2. O sistema ainda dará valor aos humanos coletivamente, mas não a indivíduos únicos. E 3. O sistema ainda dará valor a alguns indivíduos únicos, mas estes construirão uma nova elite de super-humanos avançados e não a massa da população. O que ele quer dizer com isso? E o que nós devemos nos preocupar ou não? Ele fala aqui, então, que por que os seres humanos vão perder seu aspecto econômico, sua importância econômica e militar? Porque as coisas serão resolvidas pela inteligência artificial, pela tecnologia. As guerras não serão mais de humanos, ou serão de tecnologia contra humanos. Você vê lá aqueles caças não pilotados, os drones não pilotados, eles têm um alto poder destrutivo e são comandados por uma sala de pessoas a milhares de quilômetros de distância. Não existe mais aquela guerra. Quer dizer, as nações que detêm essa tecnologia não colocam mais muitos de seus soldados em campo. E aí, ele coloca também aqui, e por isso, digamos que os seres humanos estão sendo descartados, entre aspas. Finalmente, ele vai falar também das tecnologias que estão surgindo, né? Os médicos sendo fáceis adversários para os algoritmos. A ressonância magnética funcional fazem, às vezes, infalíveis detectores de mentira. Ele coloca também: humanos não melhorados serão completamente inúteis. Robôs e impressoras 3D já estão substituindo os trabalhos manuais, como o de fabricar camisas. Algoritmos altamente inteligentes farão o mesmo com ocupações de colarinho branco. Qual será, então, o futuro da humanidade nesse novo panorama? E aí, ele vai chegar na nova religião do século XXI, que é o dataísmo. O que é o dataísmo? As experiências só têm valor se elas forem compartilhadas. Os ateístas acreditam que experiências não têm valor se não forem compartilhadas e que não precisamos, na verdade, não podemos encontrar significado em nosso interior. Ou seja, você tem que estar conectado à rede, você tem que compartilhar, todas as suas informações devem estar na nuvem. E o seu maior pecado, dessa nova religião é você obstruir o fluxo de informações. O dataísmo, então, ele vai tirar o foco do homem, né, do antropocentrismo, e nós teremos também, então, o datacentrismo. Ou seja, é muito mais importante os dados e os algoritmos do que propriamente o ser humano em si. Para finalizar o livro, ele chega com algumas, digamos que, conclusões e algumas provocações. E mais uma vez ele faz a ressalva: isso aqui não é profecia, são apenas projeções. Quais são os 3 processos intelectuais? A ciência está convergindo para um dogma que abrange tudo o que diz, e organismos são algoritmos. A vida está em processamento de dados. A inteligência está se desacoplando da consciência. A consciência é o que nós, digamos que, ele até faz a distinção de inteligência e consciência. Consciência, você sentiu o eu. E a inteligência seria o processo criativo, a capacidade de fazer coisas, digamos que, de forma inteligente, sendo bem redundante aqui. Espero que você tenha entendido. E os algoritmos não conscientes, mas altamente não inteligentes, poderão nos conhecer melhor que nós mesmos, o que de certa forma já é uma verdade. Quais são as provocações? Será que os organismos são apenas algoritmos e a vida apenas processamento de dados? E finalmente, o que vai acontecer com a sociedade, aos políticos e à vida cotidiana, quando algoritmos não conscientes, mas altamente inteligentes, nos conhecerem melhor do que nós mesmos? Pois é. E aí, nós concluímos essa resenha aqui do Yuval Harari com essas ideias. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Nós vimos aqui um panorama geral do livro, nós vimos a velha agenda humana, a nova agenda, o surgimento dessa classe de inempregáveis da inteligência artificial, a morte do humanismo. Nós vimos a questão do eu quantificado, o grande desacoplamento e o surgimento do dataísmo. É um livro extremamente interessante, um livro que vai abrir sua mente para muita coisa. Recomendo que você o leia. Você pode usar o link aí na descrição.
é um link afiliado, então se você comprar por qualquer link aqui do canal, o canal ganha comissão e eu te agradeço muito, muito obrigado. Recomendo também que você leia o Sapiens, cuja resenha está aqui no canal também. É um livro sensacional, gosto muito desse livro, e também o 21 lições para o século XXI. Se você quiser uma ordem, esse aqui fala do passado, esse aqui fala do futuro, e o 21 questões do século XXI fala do presente, de políticas públicas. Deixe seu comentário abaixo com o que você achou dessa resenha, se você gostou desse estilo de vídeo. Caso você queira mais informações, se você quiser ler livros de forma inteligente, você pode adquirir o meu e-book, o Leitura Inteligente 2.0, no alenaoliveira.com.br/leitura, ou participar do desafio Leitura Inteligente, que você vai passar 21 dias comigo, num desafio de leitura e aprendizado, ou quem sabe também você pode participar do curso Autodidatas, no alenaoliveira.com.br/autodidatas. Todos os links na matrícula. Então, leia livros de forma inteligente, leia livros para você aplicar na sua vida, desenvolva a sua, digamos que, mentalidade. Pega essas informações e aqui, qual é a ideia que vai servir para você, que você vai utilizar com base no que nós vimos aqui. Você tem outras ideias? Deixa aí um comentário abaixo, vai ser um prazer gigantesco te conhecer. A gente se vê no próximo. Aprenda algo todo dia. Até mais.